Meu irmão mais velho era o primeiro-ministro e o meu pai era o presidente. O primeiro-ministro, que é o meu irmão, disse assim: nós, para pagarmos as dívidas de todas as passagens, temos que ficar 2 anos só comendo carne aos domingos. Dali a 4 dias cheguei perto do meu irmão e disse assim: meu irmão, e se eu tiver 2 empregos? Eu ajuda muito. Só que nós tivemos todas a mesma ideia. Aquilo que era em 2 anos foi em 8 meses. Em 8 meses nós pagamos a dívida e começamos a comer carne todos os dias. E começamos a melhorar, porque nós comíamos carne chamada músculo, que é uma carne mais barata, que ela só pode ser mastigada com uma panela chamada panela de pressão. Depois começamos a comer picanha, começamos a comer churrasco, começamos a comer tudo. Em que é que trabalhou no Brasil? Fui fazer sapato. Fazia o quê? Fazia sapatos mesmo? Não, eu ficava na frente e quando chegava um cliente ia avisar ia avisar. Mas depois eu percebi que algumas pessoas queriam engraxar. Eu perguntei para o meu patrão: se eu engraxar, eu posso ter esse dinheirinho a mais? E ele: então fazemos um negócio. Eu compro tudo, a graxa, tudo direitinho, dividimos. Falei: tá bom. E aquele dinheirinho era meu. Então chegava no final do mês, eu levava o dinheirinho fechado e aquele dinheirinho eu também guardava e dava para o meu irmão. Quando eu cheguei no Brasil, o bonito era ser inglês. O bonito era ser italiano, ser português, cara do bigode, o murruga, o pois-pois, o bacalhau. Essa era a imagem, Daniel. Quais eram as anedotas que se contavam na altura? Era tudo de português. O português nunca saía bem. O português era sempre aquele que perdia o jogo. Era sempre aquele, era a chacota. Era um chinês e um português. O chinês, o japonês, o português foi chamar o elevador e disse: elevador, sabe aquela coisa? E eu falei: vamos mudar a coisa. Não, peraí, nós chegamos primeiro, sabemos outra lição. Pode parecer um pouco pretensioso, mas eu participei um pouquinho nessa coisa. Gosto muito da seleção portuguesa. É um sinônimo de festa. Ao menos essa é a imagem que eu tenho do tempo que eu mais vivi com o escolar, a seleção portuguesa. Gosto de ir num estádio de futebol, mais por aquele ambiente todo, porque naquele momento as pessoas estão felizes. Aquele momento eu adoro. Por que é que optou pelo nome de Roberto Leal? Boa. Eu estudava numa academia, estava lá 5 anos aprendendo canto. E tinha 80 alunos. Então, de vez em quando, nós fazíamos apresentações. E eu chegava sempre na hora. Meu professor falou assim: você é uma pessoa leal. Depois de 5 anos, ele disse: olha, Antônio Joaquim Fernandes, você é um menino com essa cara nórdica, com este cabelo grande, que eu tinha um cabelo aqui, Daniel. Não era fácil. Eu, às vezes, parecia uma árvore do Natal. Bota ribatejana, colete e tudo. O Brasil tinha que ver, porque depois que me visse eu tinha uma chance de dizer alguma coisa. Então eu fiz. Eu lembro que vieram fotos para cá e diziam: Roberto não sabe se vestir, é uma loucura, é um piroso. Mas eu precisava, que verde e vermelho eu sabia o que era, mas o Brasil não sabia. E muitos não sabem até hoje. Então eu tinha que reforçar essas fronteiras. E então o professor um dia chegou para mim: Roberto, depois de 5 anos, você canta bem, você agrada, você tem comunicação, vamos começar a tua carreira artística. O teu nome artístico vai ser Roberto Leal. Por que Roberto Leal? Leal porque justifica totalmente o teu nome. E Roberto porque você vai ser o Roberto Carlos dos portugueses. Que será de ti? Com quem vais casar? Que será de ti? Com quem vais casar? Estava explodindo, no bom sentido, o movimento Jovem Guarda, Roberto Carlos, todo mundo, mulherada gritando. Eu falei: eu quero fazer parte dessa festa. Mas como é que eu vou entrar? Nos bolsos, cantando fado com os olhos fechados, num país tão alegre. E aí foi a minha grande luta. E eu levava comigo, na bagagem, uma música chamada Arrebita, do Antônio Mafra. E todas as vezes que eu brincava com os brasileiros do Arrebita, o pessoal dizia assim: mas o que é Arrebita? Eu falei: nem eu sabia naquele tempo. Mas informei minimamente, disse: não, Arrebita. É só você quer ser muito Arrebita, fica charmosa, se impõe. Tal. E houve então um disco jockey do Brasil chamado Barros de Alencar, que tudo que eu tocasse era sucesso. Mas acho que eu consigo cantar isso nesses programas do Faustão, do Silvio Santos, do Chacrinha, de todo mundo. E aí eu levei muitos anos e fiquei frustrado, porque durante 3 anos só me chamavam o Arrebita. E eu disse: mas por quê? E eu, Roberto Leal, como é que fica? O Roberto Leal veio depois para nunca mais ser esquecido. De fantasia, a quem me quiser ouvir, vou levando alegria. Eu adoro o contato com o mar, tanto com os pés na areia como dentro de um barco. O momento com o mar é um momento mágico. Amo a natureza, ela fala sem dizer. Há pessoas neste meio que preferia não conhecer? A todas foi muito bom. Sabe por quê, Daniel? Cada uma me deu uma oportunidade de que há certas coisas que não são bem assim, certas coisas é melhor não fazer,
Na minha filosofia de vida, todas quantas pessoas eu encontrei, todas me fizeram crescer. Mesmo aquelas que me fizeram sofrer. Principalmente as que me fizeram sofrer, e foram muitas. Sofrer como? Porquê? Roberto, o negócio não é a música. É a mesma coisa, Daniel, chegar para você, Daniel, esse negócio não é apresentador. Dói muito. E há pessoas que ainda não estão convencidas, nem de você nem de mim, e não vão se convencer nunca. A primeira vez que eu cantava o Arrebita na televisão, enquanto eu ensaiava, todo mundo começou a rir nos bastidores, porque um músico super graduado, um músico altamente preparado, não sabia fazer assim. Tom, 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 tom. Ele é que era ignorante, mas ele me chamou a mim de ignorante. E eu, tá bom. Eu tive um ensaiozinho à tarde. E eles não conseguiam fazer a chula, que eram 3 batidas e 3 posições no violão, que é tom, 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 tom. Vamos lá ver que a gente consegue. Ai, cachopa, se tu queres ser... Aguentou. Tem que se pôr o micro outra vez. Ai, cachopa, se tu Eu estava no programa. Ele não sabia fazer aquelas soluções. Lá fui eu, tudo dentro, com jeitinho, sempre com calma. E à noite eu estava então no maior programa da televisão brasileira, do velho Chacrinha. Este homem chamado Chacrinha fazia a programação sempre uma semana antes para fazer sempre ao vivo. E eu insisti tanto em conhecer este homem que a pessoa que estava comigo com dó de mim me levou lá em cima. Encontrei o velho Chacrinha lá fazendo a programação pelo domingo. Sem roupa, tomando uma água de coco, olhou para mim assim... Você é paneleiro? E eu disse, não. Mas eu nunca vi um português desse jeito, com esse cabelo aí. E aí o outro, então, que estava comigo, que não acreditava que eu tinha que ir lá, ele disse assim, não, ele é um cantor português. Cantor português? O que é que ele canta? E eu não veio de explicar, eu cantei. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Este homem, põe o disco aí. Domingo que vem você está no programa, na Globo, para o Brasil inteiro. Imagina a primeira vez que uma mãe, que o papai ia ver seu filho na televisão. Eu não consegui dormir a semana inteira. Voltei a melhor roupinha que eu tinha. Eram 2, levei a segunda. O programa ia das 8 às 10. Então eram 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, 15 para as 10. Comecei a me encostar na parede. Mas aqui dentro, né? 5 minutos. Este homem começa assim. Alô, realmente, vamos apresentar para vocês o português mais bonito do Brasil. E eu falei, meu Deus. E alguém me colocou a mão e falou assim, és tu? Mas sou eu agora. Mas como ele está falando? Ele é assim mesmo. Ele falou, deixa ele falar, é assim mesmo. Custou $50 mil a Rede Globo de televisão. Alô, Terezinha. Era desse jeito. Roberto Leal. E eu entro ao Roberto Leal. Daniel, eu pulava que nem cabrito. Porque eu queria tanto, em nome daquelas despedidas, daquele navio, das lágrimas, do meu povo, de tudo aquilo. Eu preciso vingar Portugal, porque eu achava que encontrava mais Portugal no Brasil. E eu encontrei muito pouco. Então aquela apresentação era mesmo a vingança. A Amália, esta frase não é minha, é da Amália. Ela sempre dizia para mim, você é a vingança dos portugueses no Brasil. E então, eu começo a cantar. E então faço os gestos um pouco mais bruscos para que o auditório começasse a dançar comigo. Mas de repente eles não sabiam se aquilo era chulo, se era forró, se era funk, não sabiam o que era. Começavam, não sabiam. E eu então marcava, fazia isso. Faltando 10 segundos ou 5 segundos para o final, eu vejo as meninas todas fazendo isso. Falei, meu Deus, cheguei, mas acabou. Quando acabei a música, o Chacrinha recebe um telefonema do Maracanãzinho dizendo, há um problema técnico, continue com esse português no ar. Daniel. Entro eu com o auditório de pé e todo mundo. Ai, cachopa, se tu queres ser bonito. Para outro dia não podia sair na rua. Sabes porquê? Porque todas as pessoas estavam naquele horário esperando o Festival Internacional da Canção. E pelo atraso de 3 minutos eu estava no horário deles. E aí eu pergunto para você, será que não dá para pensar que há uma força maior que se junta à tua missão e com elas se realizam aquilo que tem que se fazer? Mas, por exemplo, a intuição. Quando você amanhece ou anoitece, estou com uma ideia. Você acha que foi seu rim? Você acha que foi seu couro cabeludo? Acha que foram seus olhos? Não. É algo maior. Que é uma coisa muito parecida com o que está acontecendo, por exemplo, agora numa casa que eu entrei. Numa casa estranha que eu entrei. Sabe, como é que eu vou entrar nessa casa? No terceiro dia eu pensei assim, eu não tiro a roupa.
Não falo palavrão. Ninguém me pode falar mal do meu e do nosso Jesus Cristo. Não há o que escrever. Ou eu arrumo uma personagem e ela pode tudo, ou eu vou embora. Aí tive uma conversa com o nosso irmãozinho Bruno Nogueira. Eu te convidei porque eu acho que você pode fazer. E foi aí, num programa de humor, que eu pude dizer muitas coisas sérias. Por exemplo, quando um Gonçalo entra com a garrafa na mão e vai no meu quarto, sem roupa, deitar-se comigo numa cama de casal. Isso não estava no escrito. Ele era para deitar ali, mas não, daquele jeito. Pelo menos com o pijaminha, certo? Aí coloco Nossa Senhora de Fátima no meu, ou seja, no... Mesinha de cabeceira. Na minha mesinha de cabeceira. E veio o Bruno Nogueira e coloca a foto dele. Tum. E não me avisou. E foi embora. Havia lá um palhaço, cada um tinha um personagem, o palhaço vai embora, todo mundo, para, palhaço, palhaço. E eu disse, não, ele não é palhaço. Aí cheguei perto dele e disse, você não é palhaço. Nós somos os palhaços, você é a nossa alegria. E comecei a achar o meu lugar. A minha mensagem passou num programa de humor em que eu tive a felicidade de poder pôr em prática o que a vida tinha me ensinado. Nascida em Portugal, brazuca luz. Gosto de ser livre da palavra felicidade, gosto de amor, de pronunciar a palavra amor, gosto muito de surpreender, gosto de me surpreender. Sente que Portugal já o reconhece assim como filho da terra? Já melhorou muito, estamos quase lá. Estamos quase lá, Daniel. São palavras ao longo do tempo, são atitudes, porque a atitude tem que estar na mesma velocidade das palavras. Você pode falar muito bonito, a sua atitude ser muito feia. Antigamente, quando via os meus discos na relação, discos brasileiros, estava lá o Roberto Leal, o brasileiro. Eu queria tanto que me chamasse ao português, porque no brasileiro me chamam de português. Ao nosso portuguesinho, português mais brasileiro, e aqui sou o brasileiro. Mas eu acho que isso já não tem a menor importância. Já vendeu mais de 17 milhões de discos. Isso significa que mais de 100 milhões de pessoas já o ouviram, muitas mais. O que é que isso significa?